Olá, bem-vindos ao Sobretudo Podcast. Eu, Renata Leme, estou aqui hoje com Carolina Galvanese e nós vamos conversar com você sobre a exposição ou superexposição de crianças e adolescentes nas mídias digitais. Os riscos, os perigos disso, os prejuízos à saúde física e mental das nossas crianças e adolescentes. Esse é um tema muito preocupante e de alta relevância, não é, Carolina? Exatamente, Renata. É um prazer estar aqui e poder, nesse momento, compartilhar um pouco do que a gente pesquisa, do que a gente estuda e, de alguma maneira, poder trazer informação aí de qualidade e tentar, de algum modo, poder melhorar a vida dessas crianças, desses adolescentes que hoje, diferente das gerações anteriores, né, são, de fato, muito impactados pelo acesso à tecnologia, pelos problemas que isso envolve com o uso de imagem, com a saúde mental, saúde física, enfim, acho que a gente tem muita coisa aí para falar hoje. Não é? Então, e o primeiro ponto que eu queria conversar aqui com você e com o nosso público é sobre essa exposição que os próprios pais fazem dos seus filhos nas redes sociais. Isso é algo extremamente preocupante. Por quê? Porque os pais têm o dever de proteger os filhos. Mas, muitas vezes, de forma involuntária, eles revelam toda a vida da família. Onde estão, aonde vão, aonde irão, o que fazem no seu cotidiano, na sua rotina. E isso é preocupante e gera uma série de riscos à criança e ao adolescente e à própria família, não é, Carolina? Exatamente, isso já tem um nome, né? É o sharing. Isso. E essa exposição, ela não é recente, isso já vem aí ganhando proporção com o decorrer dos anos, à medida que a internet, de alguma maneira, entra dentro das casas, entra dentro das famílias, e esse problema ele se agrava quando se vê a superexposição reverberando, repercutindo em desfavor dessas crianças e desses adolescentes, né? À medida em que a sua vida é exposta, elas também acabam ganhando muito maior exposição para cometimento de crimes, para o processo de adultização. Inclusive, o próprio ECA Digital, que é a lei mais recente que traz aí uma disciplina em torno desse assunto, que foi agora inserida dentro do nosso mundo jurídico desde março de 2026, é conhecido também como a Lei FELCA, né? Ela traz uma disciplina bem interessante e oportuna a respeito tanto da proteção das crianças em si em relação às redes, como os próprios pais em relação aos filhos. Então, a questão da monetização dessas imagens das crianças, a questão da supervisão que é necessária, de remoção de conteúdo que possa caracterizar violação de direito de personalidade, que é o uso da imagem, ou o cometimento de um crime, ou a suspeita de um cometimento de um ato ilícito que possa aí, trazer de alguma maneira um prejuízo não só presente para essas crianças e para esses adolescentes, mas também na sua vida adulta, porque isso tudo nós sabemos, né, Renata, que a internet não existe remoção 100% de conteúdo. Então, sempre a melhor política é você prevenir e não inserir. Se você tem alguma dúvida, se você tem a consciência de que aquilo vai ficar para sempre dentro da visualização, é melhor não fazer, porque, de fato, por mais que você peça até remoção no futuro, aquilo, existem aí ambientes mais subterrâneos, que todos nós sabemos que existem, infelizmente, e que essas imagens vão ficar guardadas, vão ficar armazenadas e podem ser utilizadas por pessoas que não tenham aí boas intenções e que causem prejuízos a essas crianças, não é? E esses adolescentes. Exatamente. Então, essa exposição da criança às redes sociais, até pelo uso
abusivo, né? Porque a gente sabe que o ECA digital, ele também coloca ali orientações no sentido de que a família, os pais, devem orientar os filhos no uso dessas redes sociais. E não só orientar, como também supervisionar. Agora, os pais, eles também têm o dever de acompanhar o filho nas redes sociais. Ou seja, qual plataforma esse filho está usando, se essas plataformas elas são seguras, se essas plataformas permitem uma transparência de modo a que os pais acompanhem, né, esses filhos nessas navegações. Então, existe também hoje o quê? Uma obrigatoriedade, né, um dever desses pais acompanhar e orientar os filhos e fiscalizar, sob pena, inclusive, né, de sofrer eventuais ações em razão de uma negligência. O ECA digital, então, ele muda um pouco essa perspectiva, né? Porque antes era o Estado que tinha esse dever de fiscalizar as redes sociais, mas agora os pais também têm o dever e obrigação de fiscalizar e orientar os seus filhos. Então, muda um pouco aí o papel. E a própria sociedade também, que deve denunciar quando observa que as plataformas veiculam conteúdos indevidos ou fazem aquele tipo de desenho, né, ou arquitetura que leva a uma adicção do usuário. Isso não pode ser feito com relação a plataformas dirigidas a crianças e adolescentes. E aí, né, a gente teve agora um episódio muito triste naquela plataforma Discord, onde uma plataforma que, em tempo real, onde uma menina cometeu o suicídio. Foi incitada e fragilizada emocionalmente, cometeu o suicídio. E isso, né, é terrível, expor as nossas crianças a esse grau de vulnerabilidade, não é, Carolina? Exatamente. Porque elas são vulneráveis, não é? Porque elas não têm um desenvolvimento plenamente amadurecido para fazer esse tipo de escolha e não sabe nem como lidar com isso, né? É um misto aí de problemas que eu acredito que vem bem o ECA digital nesse contexto, como você bem destacou, a atender, porque ele estabelece uma espécie de um sistema de proteção, né? Não é só um ator nem outro ator que está incumbido dessa tarefa, é o sistema. Então, a sociedade, são os pais, é o Estado. Inclusive, acho muito apropriado essa questão em torno da proteção do uso da imagem, a ponto de influenciadores mirins, que são crianças que acabam, pela sua recorrência, causando aí alguma espécie de influência em outras crianças, que elas tenham que, para uso da sua imagem, tenham que ter uma autorização judicial, né? Isso Perfeito. é muito importante. A gente escuta casos de crianças que acabam se desenvolvendo dentro de um ambiente, por exemplo, artístico, e que reclamam na idade adulta de que foram exploradas pelos seus próprios pais, né? Então, de alguma maneira, você ter o Ministério Público, você ter o Judiciário que faça também esse apoio, autorizando, dando um crivo em relação a essa exposição, isso também confere uma maior segurança. E essas plataformas, né, como você bem destacou, o Discord, que esse caso dessa menina é um que veio à tona, mas outros tantos, e nós sabemos o quão pernicioso isso é, porque flagela de fato a saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes, né? Então, acho que a lei nesse sentido vem ajudar, porque inclusive para poder ter acesso, para poder fazer o registro, não é mais possível simplesmente haver uma autodeclaração dessas crianças.
o que era possível antes. Não? Então, até 16 anos, o cadastro e a participação da criança em qualquer plataforma precisa estar vinculada obrigatoriamente aos seus pais, né? Então, o sistema ele não pode simplesmente aceitar alguma declaração que seja dentro daquele processo de aceitação. Então, a rede incumbida, então, de fazer aí um processo de verificação mais robusto, mais sério, que esteja associado, inclusive, com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Certo. Agora, eu acredito também, Renata, que pensar, por exemplo, em remover uma plataforma como essa, embora seja de tudo desejável, né? Porque o Discord não acrescenta nada de positivo, nada, nada. Então, assim, banir uma rede dessa, eu vejo que seja de fato a melhor saída. Mas a criatividade humana para fazer as coisas erradas, ela não tem muito fim, né? Então, eu me pergunto de que maneira que isso é possível ser enfrentado, que possa conferir uma certeza de que esse problema vai ser de fato erradicado, não vamos ter mais. Eu ainda acho que a questão se coloca mais no âmbito das famílias. Eu acho que a criança e o adolescente são responsabilidade dos pais, da família. Estudos científicos mostram que a exposição excessiva de crianças e adolescentes em plataformas digitais, em redes sociais, ela vai interferir na cognição, no aprendizado. Ela vai causar uma série de danos também de ordem psicológica, depressão, ansiedade, uma série de problemas emocionais. Muitas vezes essa criança fica ali exposta e começa a ter problemas de distorção da sua própria imagem. Então, na verdade, o que tem que haver é o seguinte: a gente precisa repensar o tempo que a criança fica na rede social. A gente vive num mundo tecnológico, a tecnologia é boa, é excelente, se bem usada. Criança tem que estudar, tem que ir para a escola, tem que brincar, tem que fazer atividades, desenvolver atividades lúdicas. E os pais, eles têm a obrigação de promover isso. Eles não podem ficar numa situação acomodada e transformar e delegar a educação para as plataformas digitais. Eles têm que ter uma atuação mais consciente e coerente nesse sentido. Olha, essa questão do uso da tecnologia, até no aprendizado, isso está sendo inclusive revisto. Países como a Suécia, que introduziram isso dentro das escolas, no processo de aprendizagem, chegaram à conclusão de que isso não foi benéfico. O desempenho escolar das crianças caiu. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão retirando a tecnologia e voltando ao quê? Aquelas matrizes tradicionais de aprendizagem, não é isso? Então, eu acho o seguinte, é um chamamento que a gente faz aqui aos pais, às famílias. Vamos ficar mais atentos aos nossos filhos. Vamos ceder o nosso tempo. A gente precisa, quando tem filhos, se dedicar a eles. Não é isso? Exatamente. Dedicar tempo a esses de qualidade, filhos. De né? qualidade. Não é você Não é? chegar como, às vezes a gente percebe, né? Você chega no restaurante e tá a família, a primeira coisa que a mãe e o pai fazem é colocar um aparelho eletrônico na mão da criança para que ela possa proporcionar tranquilidade e aquela família fazer a refeição sem a intromissão da criança, sem essa reivindicação de atenção que a criança o tempo inteiro faz, né? Para não ter o desconforto, delega para a tecnologia. Então, será que a gente não precisa rever
esse tipo de comportamento, de posicionamento também, acho que vale a pena pensar, né? Com No dia a certeza. dia, é o dia a dia que constrói, É o né? dia a dia. Então, Agora, eu me lembrei também de um aspecto que eu acho que vale bastante a pena a gente destacar aqui, Renata, que é o que o SUS hoje fornece de apoio para essas crianças que passam por problemas de distorção de imagem, depressão, ansiedade, todos eles associados, no mais das vezes, ao uso excessivo da tecnologia. Então, existe dentro do Sistema Único de Saúde um aplicativo que se chama Meu SUS Digital. Esse Meu SUS Digital, dentro dele, existe aí para as crianças e para os adolescentes, inclusive até um pouquinho mais do que a adolescência, porque o atendimento vai até 24 anos, né? Então, jovens entre 11 e 24 anos podem acessar, baixem o aplicativo no seu telefone celular. E a plataforma oferece apoio de escuta qualificada, orientação psicológica a essas crianças, esses adolescentes que passam por momentos de aflição, de angústia, de mal-estar, e independente se associado ou não com a tecnologia, mas como a gente verifica que muitas vezes é um casamento que não deu certo, né? Inclusive por conta desses aplicativos ou plataformas como Discord e tudo mais, é possível que você encontre um apoio, uma ajuda, uma orientação, um acolhimento, se sinta ouvido, se sinta abraçado de alguma maneira, a sua dor tem alguém qualificado que possa amparar e fornecer ajuda, né? Então, antes de se fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, é importante tomar essa medida de procurar um apoio, procurar uma ajuda, né? Então, acho que é um serviço que nem todos têm conhecimento, que vale a pena a gente, então, trazer aqui, para que não só as crianças e adolescentes, que talvez não seja o nosso público direto, mas os pais conduzam essa informação para os seus filhos, pesquisem e vejam quão isso pode ser acessível e pode ser uma ferramenta muito importante, inclusive nesse processo de transição, porque a adolescência por si só já é uma fase muito complexa de desenvolvimento, né? Então, talvez isso possa ser uma ferramenta que ajude, que dê apoio aí para você, pai, mãe, tio, tia, avô, avó, que é responsável pelo cuidado dessa criança, desse adolescente. e eu lembrei também de um outro ponto aqui, que é assim, o uso excessivo de rede social também vai gerar aquilo que a gente chama de sedentarismo. Então, eu crio naquela criança, durante o processo de desenvolvimento, o quê? Uma cultura de não se movimentar, de não fazer esportes, de não ter uma dieta saudável, uma vida saudável, e aí isso vai repercutir no quê? Nos altos níveis de obesidade que nós temos hoje nessa faixa de criança e adolescência. Então, isso é muito preocupante. Esse desmame da rede social, ele é necessário e ele precisa vir com relação ao quê? A uma conscientização familiar. A família toda tem que perceber, né, que isso é muito maléfico e prejudicial para a criança e para o adolescente. Então, antes da gente chegar a um problema grave de comprometimento da saúde mental dessa criança, precisando recorrer a quê? A terapias, apoio psicológico, é preciso que a gente haja de forma preventiva, né? A família, ela precisa mudar hábitos, mudar práticas, né? E isso é fundamental. A gente está aqui chamando a atenção dos pais, porque eu acho que o Estado, ele tem a função dele, mas os filhos estão dentro da família, dentro da nossa casa, né? E é dever dos pais amparar os filhos e promover o quê? O estilo de vida dos filhos. Nós não podemos, né,
abrir mão da nossa responsabilidade. Jogar nas mãos da escola ou do próprio Estado. Ah, não, é o Estado que tem que controlar as plataformas. Não, é a escola que tem que resolver, né, o problema, que agora nem pode mais usar o celular, né, dentro das escolas. Bom, e sim, e em casa? O que fazemos, né, nós? A família, permitimos que o nosso filho fique o tempo inteiro colado à tela, dentro de um quarto, fechado, entendeu? Então, a gente também precisa pensar um pouquinho na nossa responsabilidade enquanto cidadão. E essa questão, mais uma vez, acho que é importante a gente reforçar esse assunto, que é a superexposição pela divulgação de imagens, de fotos das crianças. Então, tem mães que, obviamente, estão assim enternecidas, apaixonadas pelos seus bebês, e aí elas começam a publicar fotos da barriga, e a criança quando nasce, o desenvolvimento e todos os momentos felizes em família, e vai se fazendo uma espécie de um book digital, né? O quão perigoso isso pode ser, porque pessoas mal intencionadas podem fazer valer das informações que você coloca, conhecer sua rotina, podem manipular as imagens dos seus filhos, como a gente sabe que é possível, se fazer distorção de imagem e criar vídeos a partir dessas imagens, né? Utilizar para finalidades que tenham que ver com cometimento de crimes, inclusive Pornografia, pedofilia, né? Então, assim, será que vale essa superexposição para um mundo, né, de 8 bilhões de pessoas? Porque são 8 bilhões de pessoas que vão ter acesso às imagens. Então, reflita e pense a questão da precaução que você trouxe, Renata, eu acho que vale também nesse aspecto. Sim. Pensa se talvez seja de fato algo interessante, algo que você no futuro não vai se arrepender. Né? Então é importante considerar o futuro dos nossos filhos, assim como a gente pensa em dar uma boa alimentação, boa educação. Esse aspecto é algo novo, né? As gerações que estão criando crianças não se ambientaram com isso no passado, é uma geração absolutamente mergulhada no ambiente digital e a gente precisa desse letramento também, desse aprendizado. E é importante trazer aí, né, essa discussão à baila para algumas coisas serem desacomodadas, serem provocadas. Às vezes acontece um cenário de repetição de comportamento, as pessoas repetem as práticas e elas não param para pensar no que aquilo pode ter de consequências a curto e a longo prazo, né? Então, a gente como profissionais da área jurídica, a gente sempre tem esse olhar, né, de tentar enxergar a longo prazo o que aquela atitude no momento vai repercutir no futuro. E aí, Renata, eu quero trazer para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão aqui nos assistindo, a obra que nós publicamos, sim. Não é? Nós Isso. publicamos aqui há pouco tempo, nós organizamos, não sei se é possível conseguir chegar aí à imagem. Esse livro é o Direito à Saúde das Crianças e Adolescentes, a primeira fase da vida. Eu e a Renata organizamos, junto com outros colegas que são autores aqui de vários capítulos bastante interessantes, todos eles com temas relacionados à saúde da criança e dos adolescentes. É uma obra que tem uma linguagem que não é voltada exclusivamente para o público jurídico. Não, é para o cidadão comum, né? A gente procura escrever com uma linguagem clara, direta, acessível. É lógico que a gente tem aí legislação, regulamentação, e é importante, né, para a pessoa conhecer, mas é super acessível a qualquer um, né, que tenha interesse pela temática da criança e do adolescente. Nós não conseguimos nessa obra incluir o ECA digital, porque ao tempo do fechamento o ECA ainda não estava em vigor, o ECA digital, mas existem assuntos aí que valem a reflexão, né? Por exemplo, se fala sobre fertilização in vitro, sobre questão de amamentação, proteção de dados, sobre aborto em crianças, temas que são um pouco polêmicos também, dispensação de medicação de alto custo. Falamos também da evolução dos direitos
das crianças e dos adolescentes, para as pessoas conhecerem, né, essa esfera de proteção que o direito desenvolveu em torno da criança e do adolescente, porque justamente é um grupo vulnerável ou hipervulnerável. A sociedade precisa entender isso, né? O que é um grupo vulnerável? Por que o direito constrói uma legislação para proteger, para limitar uma série de ações, justamente porque é nosso dever proteger as nossas crianças. Exatamente. E aí a gente tem essa abordagem no livro, também fala-se sobre o acesso ao Sistema Único de Saúde, sobre questões que envolvem as operadoras, pacientes com transtorno do espectro autista. Você fez o comentário agora da necessidade da criança ser distanciada da tecnologia por conta de comprometimento da sua saúde. E nesse aspecto eu escrevi ainda o capítulo que fala sobre a necessidade do acesso ao meio ambiente verde. Isso. A questão da importância da criança estar em contato com a terra, respirar puro, ter atividades físicas, porque evita a obesidade, a necessidade do acesso ao sol, as vitaminas, a melhora do sistema imunológico, enfim. Tem muito assunto aí e, por alguma razão, eu recomendo. Nós recomendamos, né? Mais uma vez aqui. Mostra né? novamente. Se vocês tiverem Editora oportunidade. Lumens. Está aí à venda nas plataformas A Amazon, Amazon. todas essas plataformas aí acabam tendo a divulgação. Acho O que vale direito à saúde da criança e do adolescente, É. a primeira fase da vida. Então, é uma leitura que a gente recomenda. É um convite que a gente convite. faz a vocês, Exatamente. né, a conhecer aí um pouquinho também dos nossos escritos, né, daquilo que a gente pesquisa e desenvolve a título de trabalho acadêmico. E que tem a finalidade de se transformar de alguma maneira em conhecimento que repercuta numa transformação de vida, que as pessoas possam se valer do conhecimento para tornar a sua vida melhor, conferir maior qualidade, provocar transformações, não é? É essa a finalidade do conhecimento, que possa melhorar a vida das pessoas. Exatamente. Então é isso, né? Acho que demos o nosso recado aqui sobre a questão da exposição ou superexposição de crianças e adolescentes nas mídias digitais. Foi ótimo estar aqui com vocês. Nos encontramos aí no próximo programa. Até. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Até mais.